Olá! E que olá especial, hein? Chegamos à incrível marca de 4.000 seguidores. 4.000? É uma honra imensa ter essa comunidade de estudantes e entusiastas do direito crescendo com a gente. E para comemorar, temos uma novidade. Uma que vai, olha, mudar o jogo nos estudos. Vamos inaugurar o que a gente está chamando de Tríade do Conhecimento. Isso. Além deste nosso bate-papo em áudio, agora o pessoal vai ter acesso a um resumo em texto, super objetivo e também uma bateria de questões para fixar o conteúdo. Exato, o pacote completo para quem quer ir além. Todo esse material exclusivo já está na nossa página do apoia-se.se, o link está na bio. E claro, a gente continua aqui no Spotify, sem problemas. A integração funciona perfeitamente. Bom, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai analisar o informativo de jurisprudência extraordinário número 29 do STJ, de 20 de janeiro de 2026. A missão é aquela de sempre: traduzir as decisões mais importantes e entender a lógica por trás delas. E já começando, temos um tema clássico de direito internacional privado que, nossa, sempre causa confusão: sentença estrangeira e imóveis no Brasil. Ok, vamos lá. A situação é a seguinte, então. Um casal se divorcia, sei lá, na França. E o juiz francês decide que um apartamento no Rio de Janeiro fica para um deles. Essa decisão, depois de homologada, vale aqui? A justiça brasileira tem que aceitar? A resposta curta é: depende. E é aí que mora o detalhe crucial para qualquer prova. O artigo 23 do nosso Código de Processo Civil, ele diz que a jurisdição brasileira é exclusiva para ações sobre bens imóveis situados no Brasil. Mas o STJ refinou essa interpretação. Como assim? A exclusividade vale quando o imóvel é o objeto principal da disputa, ou seja, uma ação de uso capião, reintegração de posse, uma disputa sobre a propriedade em si, sabe? Nesses casos, só um juiz brasileiro pode decidir. Entendi. Então a chave é se a briga é sobre o imóvel ou se o imóvel é só uma consequência de outra briga. Exatamente. No caso do divórcio, a briga principal é o fim do casamento e a partilha dos bens. O imóvel é só um dos itens do patrimônio. É isso? Perfeito. Como a ação principal era sobre o estado das pessoas, o divórcio, e não um direito real direto sobre o imóvel, o STJ entendeu que a sentença estrangeira que decide a partilha pode sim ser homologada no Brasil. É uma distinção sutil, mas que faz toda a diferença. Perfeito. Agora, saindo do internacional e vindo para uma briga bem nacional e recorrente, conflitos de competência. Um ex-funcionário precisa corrigir a data de saída no registro de trabalho para poder sacar um plano de previdência privada. Aonde ele vai? Justiça do Trabalho ou Justiça Comum? Esse caso é um ótimo exemplo de como a causa de pedir define tudo. O objetivo final dele é o dinheiro da previdência privada, né? Sim. O que, em tese, levaria o caso para a justiça comum. Contudo, para chegar nesse dinheiro, ele precisa primeiro resolver uma questão que é a raiz de tudo: a data correta do fim do vínculo de emprego. E essa questão é puramente trabalhista. Não tem como a justiça comum analisar se a data da demissão está certa ou errada. Precisamente. O STJ aplicou a teoria da causa de pedir. Se o pedido principal depende da análise de uma questão prejudicial, que é de competência de outro ramo da justiça... É este outro ramo que atrai o processo todo. Isso. Portanto, a competência da Justiça do Trabalho. Primeiro se resolve o acessório trabalhista, para depois se chegar no principal previdenciário. Falando em resolver as coisas de forma mais eficiente, eu notei um fio condutor neste informativo sobre modernização e desburocratização do processo. Sim, bem observado. Um dos julgados que me chamou a atenção foi sobre o leilão eletrônico. Antigamente, se eu penhorasse um bem em outra cidade, precisava de uma carta precatória para o juiz de lá fazer o leilão, certo? Certo. Era uma burocracia enorme. O juiz da execução tinha que pedir um favor formal para o juiz da outra comarca, que então realizava os atos. E agora? O STJ agora diz que, se o leilão for eletrônico, nada disso é necessário. A tecnologia quebrou as barreiras geográficas. Faz todo sentido. O leilão acontece online, não importa onde o bem está fisicamente, o martelo é batido virtualmente.
Então, a competência para conduzir tudo é do próprio juiz da execução, onde o processo principal corre. Exato. É o princípio da eficiência na veia. O leilão eletrônico já é a regra e essa decisão reforça que a interpretação das normas processuais deve acompanhar a tecnologia. E essa mesma lógica aparece em outro julgado. Deixa eu adivinhar. O da busca de imóveis em nome do devedor. Aquele em que o credor pedia para o juiz usar o sistema eletrônico dos cartórios para encontrar patrimônio? Esse mesmo. O STJ disse, não obrigado. O princípio da cooperação vale para todos, inclusive para as partes. A consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário, a CRI, é um serviço público, online, que o próprio advogado do credor pode acessar. Pedir ao judiciário para fazer algo que a parte pode fazer com alguns cliques é ineficiente. É quase como pedir para o juiz ligar para o devedor para cobrar. A parte tem que fazer sua lição de casa. Então, vimos 2 casos que mostram o judiciário dizendo: usem a tecnologia para sermos mais rápidos e eficientes. Perfeito. E essa modernidade, claro, traz novos problemas, especialmente na área de proteção ao consumidor e aos dados pessoais. Sim, e aqui o informativo foi pesado. O primeiro caso, uma empresa de análise de crédito, um birô, pode compartilhar meus dados cadastrais e de pagamento com qualquer um que consulte, sem minha autorização expressa. A resposta do STJ foi um sonoro não. E o ponto central é a autodeterminação informativa. Mesmo que não sejam dados sensíveis, como religião ou orientação sexual, os dados cadastrais e de adimplemento, se as contas são pagas em dia, são seus. São dados pessoais. Exato. A disponibilização disso sem consentimento prévio e específico é um ato ilícito. E o tribunal foi além. Disse que o dano moral, nesse caso, é presumido, o famoso in re ipsa, certo? Não precisa provar que ficou triste ou que teve um prejuízo concreto. Isso mesmo. A simples violação do direito de controlar os próprios dados já gera o dever de indenizar. Exatamente. É uma decisão importantíssima na era da LGPD. E a proteção ao consumidor não parou por aí. O que dizer do famoso golpe da falsa central de atendimento? Esse é clássico e terrível. A pessoa recebe uma ligação, acha que é do banco, passa senhas e informações e, de repente, a conta está zerada. A instituição de pagamento, que muitas vezes é uma fintech, tem responsabilidade nisso. Responsabilidade total, segundo o STJ. O tribunal equiparou essas instituições aos bancos, aplicando a súmula 479. Elas têm o dever de garantir a segurança das operações. O argumento é que fraudes assim são um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade delas. Então, a falha não é só do cliente que foi enganado, a falha da instituição que não teve um sistema de segurança robusto o suficiente para detectar uma transação totalmente fora do perfil e bloqueá-la preventivamente. Precisamente. Uma transferência de valor altíssimo para uma conta nova, de madrugada, o sistema deveria acender um alerta vermelho. Se não o fez, o serviço foi defeituoso. A responsabilidade é objetiva. É uma decisão que dá uma segurança imensa ao consumidor. E ainda no campo do consumidor, teve aquele caso do consórcio cuja administradora faliu. O consorciado pagou por anos e quer o dinheiro de volta. A administradora pode descontar a taxa de administração que ele pagou durante o contrato? De jeito nenhum. O contrato não foi cumprido por culpa exclusiva do fornecedor. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. A rescisão leva as partes ao status quo ante, ou seja, ao estado anterior. Certo. O consumidor tem direito à restituição integral de tudo que pagou, devidamente corrigido. Reter a taxa de administração seria premiar a empresa que descumpriu o contrato. Entendido. Agora vamos mudar um pouco o foco e entrar nas delicadas questões de direito de família, onde o informativo também trouxe pontos importantes. O primeiro é sobre união estável com separação convencional de bens. Isso é interessante. O casal foi lá e escolheu. O que é meu, o que é seu é seu. Se durante a vida eles constroem patrimônio juntos, esse acordo inicial impede a partilha. Em regra, sim. A autonomia da vontade deve ser respeitada. O acordo que eles fizeram cria uma presunção de que não há patrimônio comum. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa presunção é relativa. Ou seja, admite prova em contrário.
Se um dos companheiros conseguir provar de forma robusta que houve um esforço comum para adquirir um bem específico, que ficou só no nome do outro, a coisa muda. Exatamente. O STJ ponderou que, apesar do regime de bens, não se pode permitir o enriquecimento sem causa. Se for provado que um contribuiu ativamente com dinheiro, com trabalho, para a compra de um apartamento que está só no nome do outro, a partilha daquele bem específico é possível para evitar uma injustiça flagrante. Entendi. Não é uma comunicação automática, mas uma possibilidade que depende de prova. É a boa-fé e a realidade dos fatos se sobrepondo a uma formalidade quando a formalidade gera uma injustiça. Bem interessante. E ainda em família, outra questão processual. A pessoa é afastada do lar por uma decisão judicial. Ela pode usar um habeas corpus para tentar voltar para casa? A resposta do STJ é que, como regra, não. O habeas corpus é o que a gente chama de remédio heróico, para proteger a liberdade de locomoção contra uma ilegalidade óbvia, manifesta. O rito dele é extremamente rápido, não permite produção de provas complexas. E uma decisão de afastamento do lar numa vara de família geralmente envolve uma análise profunda de provas, de situação de risco, de alegações de ambos os lados, coisas que não cabem na via estreita do HC. Exato. Usar o HC nesse caso seria uma tentativa de pular a fila, de usar um atalho indevido, o que os tribunais chamam de sucedâneo recursal. Um atalho que não pode. O caminho correto seria um agravo de instrumento ou outro recurso cabível na própria ação de família. Falando em caminhos corretos, vamos para uma questão curiosa que o STJ analisou. A natureza jurídica do dízimo. Do ponto de vista da lei, quando alguém paga o dízimo a uma igreja, está fazendo uma doação. O que é fascinante aqui é a análise da intenção. Para o direito civil, a doação exige o animus donandi, a intenção de doar por mera liberalidade, de forma desinteressada. O STJ entendeu que o dízimo não tem essa característica. Ele é pago em cumprimento de um dever de consciência, um preceito moral ou religioso. Então, por não ter o animus donandi, ele não se submete às formalidades de um contrato de doação, como a necessidade de um contrato escrito para valores mais altos. Isso. E o tribunal ainda acrescentou um argumento extra. Mesmo que fosse considerado doação, o ato de preencher e assinar um cheque já poderia ser considerado o instrumento particular que a lei exige. Foi uma dupla fundamentação para afastar a burocracia civil de um ato de natureza religioso. Muito claro. Agora, com um tema sempre sensível, direito da criança e do adolescente. Uma criança pode ser incluída no Cadastro Nacional de Adoção antes da decisão final que retira o poder familiar dos pais biológicos? Não pode. O STJ foi categórico ao considerar essa prática irregular. A prioridade absoluta, constitucional e legal é a manutenção da criança na família natural ou extensa. A colocação no Sistema Nacional de Adoção, o SNA, é uma medida extrema e definitiva. E só pode acontecer depois que não houver mais recurso possível na ação que destitui o poder familiar, ou seja, com trânsito em julgado. Isso mesmo. Colocar a criança na fila para adoção antes disso cria uma expectativa indevida nos pretendentes e atropela o direito da família biológica de lutar pela criança. Precisamente. E na mesma decisão, o tribunal reforçou a súmula 383. A competência para julgar essas ações é do foro do domicílio de quem já detém a guarda da criança. Isso visa garantir a estabilidade e evitar que a criança fique sendo deslocada por disputas judiciais. A decisão foca 100% no melhor interesse da criança. Ok, vamos para os últimos julgados. Um deles toca num tema que já falamos, a proteção do vulnerável, mas na área da saúde. Plano de saúde. O paciente precisa de uma internação psiquiátrica de urgência, mas não há clínica na rede credenciada. Se ele vai para uma particular, o plano tem que reembolsar integralmente? Sim, tem que reembolsar. O entendimento já consolidado do STJ é que a obrigação de reembolso integral fora da rede existe em 3 situações excepcionais: urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou a recusa indevida de cobertura pelo plano. Certo. A negativa de cobertura numa situação dessas agrava a angústia do paciente e da família, podendo inclusive gerar dano moral. Perfeito.
Agora, um tema mais técnico, mas que cai muito em concurso. Desconsideração da personalidade jurídica no CDC. A empresa não tem bens, a justiça atinge o patrimônio dos sócios. Isso é a teoria menor. Minha dúvida é, se a empresa também foi condenada a pagar uma multa por litigância de má-fé no processo, essa multa também passa para os sócios automaticamente? Ótima pergunta. E a resposta é não. Aqui está a sutileza. A teoria menor, aplicada ao direito do consumidor, serve para garantir o pagamento da dívida originada da relação de consumo. É um risco da atividade empresarial. Entendi. A multa por litigância de má-fé, por outro lado, tem natureza processual. Ela pune uma conduta desleal dentro do processo. Então não é uma dívida do negócio, é uma punição do processo. Para que essa punição específica atingisse os sócios, não bastaria a teoria menor. Precisaria provar os requisitos da teoria maior do Código Civil, como fraude ou abuso. Abuso da personalidade jurídica, o que é muito mais difícil. É exatamente essa a distinção que o STJ fez. Uma coisa é a dívida com o consumidor, outra é a sanção processual. Para fechar nosso mergulho, 2 pontos rápidos. Primeiro, arbitragem. 2 empresas estão num procedimento arbitral, mas uma delas entra em liquidação extrajudicial. A arbitragem morre? Não morre. A arbitragem continua para sua finalidade principal, dizer se a dívida existe e qual é o seu valor. Ela funciona como uma fase de conhecimento. Certo. E depois? O que muda é a fase seguinte. A sentença arbitral que confirma o crédito não pode ser executada individualmente contra a empresa em liquidação. O credor precisa pegar essa sentença e habilitar seu crédito no processo de liquidação para entrar na fila e receber junto com todos os outros credores, respeitando a paridade. E por último, uma pessoa quer corrigir a profissão na sua certidão de casamento de décadas atrás, porque o erro está atrapalhando seu pedido de aposentadoria. Ela tem interesse de agir para essa ação de retificação? Com certeza. O interesse processual hoje é analisado pelo binômio necessidade-utilidade. A correção é necessária porque sem ela há um entrave na aposentadoria. E é útil porque, se procedente, vai resolver o problema prático dela. Então basta alegar e demonstrar. Basta que ela alegue o erro e demonstre a necessidade da correção, para que o processo possa seguir e analisar o mérito. O interesse é claro. Ufa! Que análise completa, passamos por tudo. O que me parece, olhando todo, é que o STJ está com um foco muito grande em 2 pontos. Adaptar a justiça à realidade tecnológica e proteger de forma muito enfática a parte considerada mais fraca na relação jurídica. Sem dúvida. Seja o consumidor, a criança ou o paciente. Eu concordo. Esse é o fio condutor. Vimos a adaptação de princípios clássicos, como a boa-fé e eficiência, para realidades modernas como golpes digitais e leilões eletrônicos. Isso nos deixa com uma reflexão importante, especialmente para quem está estudando. Qual? Não basta decorar a lei. É preciso entender como os princípios fundamentais do direito estão sendo moldados para responder aos novos desafios que a sociedade e a tecnologia nos apresentam a cada dia. Então, para encerrar, e lembrando a todos, para quem quer aprofundar ainda mais, o nosso material completo com um resumo em texto e as questões sobre cada um desses julgados já está disponível na nossa página do apoia.se. O link está na bio. Muito obrigado pela companhia e bons estudos. Até a próxima.